do Senhor. Você está acompanhando? Na sala do trono. Eu comecei a orar e eu disse, Senhor, ele era um santo do Velho Testamento e eu sou um santo do Novo Testamento. E se ele pode ter uma visão fresca da glória do Senhor como um santo do Velho Testamento, eu quero ter uma visão da glória de Jesus. E eu continuei a orar e comecei a pensar, sabe, é disso que eu preciso na minha vida. De uma visão de Jesus, porque me veio uma passagem em 2 Coríntios 3, verso 18, que diz que somos transformados de glória em glória à medida que o contemplamos. Então, ao contemplarmos o Senhor, é como somos transformados de glória em glória. E eu disse, é disso que eu preciso na minha vida. E eu disse, Senhor, é disso que a Igreja da América precisa? De uma visão fresca da glória dele? E então eu comecei a clamar a Deus por vários minutos. Senhor, me dê uma visão da sua glória, eu preciso de uma visão fresca da sua glória. Senhor, dê à Igreja Ocidental, uma visão da sua glória, nos dê uma visão da sua glória. E de repente o Espírito Santo disse para mim, não foi assim que eu comecei o versículo. E eu fiquei confuso, eu disse, o quê? Ele disse, eu não comecei assim, volte e leia. Então eu voltei e li. E eu li, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, e o Espírito Santo disse, pare. Ele disse, Uzias teve que morrer antes de Isaías ter uma visão minha. E eu disse, quem é esse cara Uzias? Agora, quantos sabem que o Senhor não responde algo quando é muito óbvio? Ele simplesmente diz, vai e encontre. Então eu encontrei o cara, coloque o marcador aí e vá comigo para 2 Crônicas 26. 2 Crônicas 26. E você vai descobrir que Uzias foi um dos reis de Judá. Quantos se lembram que Israel foi dividida em dois reinos, certo? Ao norte o reino de Israel, ao sul de Judá. Israel, sua capital era Samaria. Judá, a capital era Jerusalém. E Judá era governada pelos descendentes de Davi, certo? Então Uzias foi o 10º rei de Judá. Ele foi um descendente direto de Davi. Então quando Uzias tinha 16 anos, o seu pai morreu. O nome do pai era Amazias. Então Judá teve Uzias como rei no lugar do seu pai Amazias. E a Bíblia diz que ele buscou ao Senhor. Veja, vamos ler isto aqui, verso 4. E ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. Agora eu quero fazer uma pergunta e eu quero a resposta de todos. Será que ele era um rei bom ou um rei mau? Eu não ouvi todos. Um rei bom, certo? Agora veja. Tal como seu pai Amazias, verso 5, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, e enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Agora olhe para mim, enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Não enquanto ele buscou a aprovação do seu povo. Não enquanto ele buscou o bem para o seu país. Não enquanto ele buscou o sucesso para o seu ministério. Enquanto ele buscou o próprio Senhor, Deus o fez prosperar. Agora só um segredinho aqui para os estudantes. Se você buscar a Deus, você será bem-sucedido. Se você estiver no caminho do que foi chamado para fazer. Se Deus te chamou para estar no mercado corporativo e você tenta ser um pastor, não será bem-sucedido, não importa quanto busque. Mas se Deus te chamou para ser um executivo, você será bem-sucedido como executivo buscando a Deus. Você ganha muita gente para o Senhor, tem muito sucesso, tem mais ideias do que qualquer outro. É bem-sucedido, porque quando você busca a Deus, você é bem-sucedido. Veja, pode não ser sucesso como o mundo ensina que é sucesso. Quantos aqui sabem que Elias era bem-sucedido? Mas ele recebeu comida de corvos sendo bem-sucedido? Estão acompanhando? Davi era bem-sucedido, tinha ouro e prata. Abraão era bem-sucedido, ele tinha riqueza em gado, ouro e prata. Por quê? Porque Deus fez dele uma nação. Porque Deus era bem-sucedido em dinheiro, porque Deus fez dele um reino, certo? Você será bem-sucedido, não terá falta de nada, terá abundância no que precisar. E falando de sucesso, Elias ressuscitou pessoas, nesse caso, Eliseu, Elias, você entende, pessoas bem-sucedidas. É ter a habilidade de Deus para suprir as necessidades da humanidade. Certo? Então, Uzias começou a buscar o Senhor e foi bem-sucedido. Repita, bem-sucedido. Agora veja bem isso.
Ele muda todo o quadro da nação. Ele destampa os poços tampados pelos